Prezados irmãos, nós estamos nesse primeiro dia do ano e nós começamos aqui a nossa missa precedida pelo canto do Veni Creator. O Veni Creator, aquele hino de invocação ao Divino Espírito Santo. E a igreja nos concede, ao invocar o Divino Espírito Santo, a indulgência. Vamos então formar a nossa intenção de ganhar a nossa indulgência. Sobretudo quem vai comungar pode ganhar a indulgência. Hoje é dia da maternidade de Nossa Senhora, maternidade divina. Nossa Senhora é a mãe de Deus. Quando o padre reza o breviário, quero só destacar aqui 3 antífonas para reafirmar esse mistério da maternidade divina. Nossa Senhora foi levada por Deus a participar da obra da nossa redenção com seu Filho. Da antífona que o padre reza em laudes, em vésperas, nesse dia de hoje, quem reza o breviário, diz assim: ó admirável permuta. A palavra permuta quer dizer troca ou comércio. Quando a gente vai comprar algo, a gente sempre troca, né? Toma o dinheiro aqui, me dá alguma coisa ali. Pois Deus com a humanidade, ó admirável permuta, o Criador do gênero humano, tomando um corpo animado, dignou-se nascer da Virgem. Se Deus criou a humanidade, Deus criou a Virgem Maria, né? O Senhor Jesus criou a Virgem Maria e se dignou nascer dela. Por isso, o admirável comércio, ou admirável permuta. Deus, fazendo-se homem, sem cooperação de homem, fez-se participante, aliás, fez-nos a nós participantes da sua divindade. Esse é o grande mistério que nós celebramos hoje, quando nós dizemos que é a maternidade divina. Nossa Senhora se tornou mãe de Deus, Deus que a criou, Deus quis nascer dela. Esse grande mistério que nós celebramos nesse dia de hoje. Ao se fazer homem, Deus, há uma outra antífona que quero chamar a atenção. A Virgem Maria continuou virgem, por isso nós chamamos a Virgem Maria de Virgem Maria. Ela foi sempre virgem, antes, no parto e depois do parto. E por isso, uma antífona diz assim: semelhante à sarça que Moisés tinha visto sem se consumir, assim reconhecemos nós admiravelmente intacta a tua virgindade. A gente olhando para Nossa Senhora, assim como Moisés que viu a sarça com fogo e o fogo não consumia aquela sarça, assim nós vemos, olhando para a Virgem, ela era virgem antes do parto, ela deu à luz e continuou virgem. E por fim eu quero destacar aqui uma terceira antífona, e assim pedir a bênção de Nossa Senhora, que diz assim: eis que Maria nos deu à luz o Salvador, à vista do qual João exclamou: eis o Cordeiro de Deus, eis quem tira os pecados do mundo. Então Nossa Senhora deu à luz aquele que é o nosso Salvador, graças ao qual um dia nós nos salvaremos, graças ao qual nós recebemos o perdão dos nossos pecados, a paz, a graça, a amizade de Deus. Vamos agradecer a Nossa Senhora por ela ter sido levada por Deus a nossa mãe, mãe do nosso Salvador. Portanto, ela faz parte
da obra da nossa salvação. Nós temos que agradecer a ela e admirá-la. Nós começamos a nossa missa invocando o Divino Espírito Santo, para que a gente possa levar uma vida de fé durante todo este ano. Nossa Senhora é um modelo para nós. Nossa Senhora é um modelo de todas as virtudes, mas sobretudo a Virgem Santíssima é modelo da prática da fé, da esperança e da caridade, que nós devemos praticar durante todo o ano, durante toda a nossa vida, e assim agradar a Deus, ajudar o nosso próximo, salvar a nossa alma. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela interceda por nós, que nós sejamos pessoas de fé durante toda a nossa vida, que a gente mostre a nossa fé na prática da nossa religião. Chega um dia de hoje, por exemplo, primeiro do ano, não é possível que um cristão católico não vá à missa, que ele passa a noite na bagunça e esqueça de agradecer a Deus. Quanta gente foi comemorar lá o ano e era o último dia dessa pessoa, o último dia sem Deus. Parabéns para quem foi, chegou lá, rezou, pensou em Nosso Senhor, pensou em ir à missa, ou foi à missa ontem à noite. Mas quanta gente não pensa nisso? Esqueceu a fé por um dia, deixou a sua luz apagar por um dia. E nós precisamos sempre da fé para agradar a Deus todos os dias. Tudo nós fazemos, o nosso emprego, nosso trabalho, nosso lazer, nossa família, ajudar um pobre. A nossa fé deve estar sempre conosco. É nesse sentido que eu gostaria até de lembrar uma palavra do Papa Bento XVI, naquele famoso testamento, que os papas sempre deixam. Quero destacar um conselho dele para nós. Ele diz assim, o que ele pediu, ele fala assim: o que antes eu tinha dito aos meus compatriotas, aos alemães, aos da terra dele, eu digo agora para todos os que na igreja me foram confiados a meu serviço. Porque assim, um papa, um bispo, um padre, sempre tem pessoas que vão ali pedir uma ajuda, e essa ajuda, evidentemente, é para que a pessoa guarde a fé, agrade a Deus, seja fiel, vença o maligno e se salve. Tem que ser, o padre é para isso, senão o padre não existe. E por isso ele, lembrando dessa sua missão de sacerdote, ele diz: o que eu antes disse aos meus compatriotas, eu digo agora a todos que na igreja me foram confiados a meu serviço. Foram confiados a meu serviço por quem? Por Deus. Deus falou assim: olha, toma aí, eu te entrego para você em meu nome apacentar e ajudar essas pessoas. E qual é o que diz o nosso Papa falecido? Mantenham-se firmes na fé, não se deixem confundir. São poucas palavras que ele fala, porque ele quis ser simples, né? Mantenham-se firmes na fé. Quantas vezes a gente tem o perigo de perder a fé com as más companhias, com as más leituras, com más sugestões? E a nossa fé tem que se manter acesa, tem que se manter firme. E o Papa então fala: mantenham-se firmes na fé, não se deixem confundir. Ele mesmo, ele que era um homem de ciência, um homem de estudos, ele chega a dizer assim: muitas vezes parece como se a ciência pela sua investigação histórica, por outro lado, fosse capaz de oferecer resultados irrefutáveis em desacordo com a fé católica. Ele que era um homem assim, que sempre estudava, assim, quantas vezes coisas da ciência, assim, olha, agora o negócio de fé se acabou. A ciência está mostrando que a fé
não tem sentido. E ele continua dizendo: eu vivi as transformações das ciências naturais desde faz muito tempo e vi como, pelo contrário, as aparentes certezas contra a fé se desvaneceram, mostrando não ser ciência, mas interpretações filosóficas que só parecem ser competência de ciência. E ainda ele fala assim: faz 60 anos acompanho o caminho da teologia, especialmente das ciências bíblicas, e com a sucessão de diferentes gerações, eu vi cair teses que pareciam inamovíveis e resultar meras hipóteses. A geração liberal, a geração existencialista, a geração marxista. E fala assim: eu vi e vejo como a confusão de hipóteses que surgiu e volta a surgir mostra que a fé é razoável, que a fé é de acordo com a razão. E ele termina, afirmando, dizendo assim: Jesus Cristo é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. E a igreja, com as suas insuficiências, é verdadeiramente o corpo. Porque assim, Jesus e a igreja, em que o humano está ali no meio, ela é cheia de insuficiências, porque ela está cheia de coisas humanas, participação humana, mas ela é o corpo de Cristo. Então vamos pedir ao Divino Espírito Santo, porque nós precisamos da ajuda do Divino Espírito Santo para, durante toda a nossa vida, nós praticarmos a nossa fé. E Nossa Senhora é a nossa mestra, Nossa Senhora é o nosso modelo da prática da fé. Que Nossa Senhora nos abençoe durante todo esse ano nós praticarmos a nossa fé, também a esperança. A esperança quer dizer assim, que nós não podemos jamais desanimar. Deus sempre nos dará os meios para a nossa salvação. A nossa esperança está ligada sempre à nossa fé. Quem tem fé tem a esperança. A esperança, ela deve ser praticada. E é tudo ligado para com Deus e para com a nossa salvação. Por isso nós praticamos a nossa esperança quando rezamos todos os dias. Praticamos a nossa esperança quando nós nos confessamos. Praticamos a nossa esperança, a prática da nossa religião. Que no Evangelho, Jesus, quando fez seu 8º dia, nascido da Virgem Maria, ele foi circuncidado, que era aquela cerimônia vinda já lá de Abraão e que Moisés tocou para frente, em que todo judeu devia ser circuncidado no seu 8º dia. Isso nos mostra que para agradarmos a Deus, nós precisamos de pequenos atos, nós precisamos de pequenos atos que a nossa religião nos oferece e que nós devemos fazer com fé para agradar a Deus. Só por amor a Deus, por amor a Jesus que me vê, vou fazer tal coisa que minha religião me pede. Nesse caso, para os judeus, era a circuncisão, que era o sinal da pertença ao povo de Deus, e faziam com fé para agradar a nosso Senhor. E nós devemos então, durante toda a nossa vida, nós fazemos isso: a reza do terço, a humildade, os sacramentos. Depois o seguinte: cada um de nós deve alimentar a sua fé com as sagradas escrituras, com a boa leitura espiritual. É cada um de nós que vai alimentar a fé. Nossa fé pode ser robusta, pode ser alimentada, pode ser instruída. Claro, ela pode ser também uma fé simples. Ela tem que estar ali para agradar a Deus. E nós devemos cuidar dela. O que não pode acontecer é a gente descuidar e ela acabar com os nossos pecados, com a nossa negligência, com a nossa preguiça, com a nossa falta de zelo.
E o Papa fala ainda, olha, não se deixem confundir o que é a fé que vem de Jesus Cristo, que a igreja nos transmite, o que não é da igreja, que deixa para lá. Mas a nossa fé tem que estar sempre conosco. Meus amados irmãos, nós precisamos também da graça do Divino Espírito Santo, para que nós possamos cumprir a nossa vocação, a nossa missão que Deus nos deu, de modo especial que nós possamos fazer isso durante este ano. Nós temos então a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor a Deus e ao nosso próximo. Eu quero só aqui elucidar um pequeno conselho de São Paulo a Tito, para que nós pratiquemos durante esse ano todo, com a graça do Divino Espírito Santo, com a proteção de Nossa Senhora. São Paulo diz assim, que Jesus, ao se manifestar, nascido da Virgem Santíssima, nos ensina a renunciar à impiedade e às cobiças deste mundo, para vivermos com moderação, justiça e piedade. O que essa impiedade e piedade? São Paulo fala que nós devemos então, com o que ensina Jesus, viver de modo piedoso. Quer dizer, respeitando a Deus. Isso quer dizer piedade. Quanta tentação a gente tem de viver uma vida sem prestar atenção em Deus, sem honrá-lo, sem homenageá-lo, sem adorá-lo, sem invocá-lo, com um ar de que a gente não recebeu nada dele, que a gente não depende dele, e quando a realidade é outra. O que nós temos que nós não recebemos? E se nós não recebêssemos, a gente nem existiria. E tudo vem de Deus, e por isso a piedade deve fazer parte do ser humano, aquele respeito a Deus, aquela gratidão para com Deus durante toda a nossa vida. E nós precisamos então da graça de Deus, nós precisamos do Divino Espírito Santo para que a gente pratique isso e não caia nas trevas, não caia na ilusão e no erro. São Paulo também nos ensina uma coisa que o Papa Bento no seu testamento deixou no final aqui desse trechinho da Epístola a Tito. São Paulo diz que Jesus se deu a si mesmo por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso das boas obras. É importante assim, quando eu pratico as boas obras, pratico minha religião, faço bem, ajudo o pobre, eu rezo, é para agradar nosso Senhor. É que assim eu faço parte desse povo que Jesus quer que exista neste mundo, e eu, graças a Deus, graças a Ele, faço parte. E é a Ele que eu vou fazer, é a Ele que eu quero agradar. Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso das boas obras. Que Nossa Senhora nos ajude, que durante toda a nossa vida nós sejamos zelosos das boas obras conforme Jesus, com a graça do Divino Espírito Santo, com a proteção materna de nossa Mãe Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.